Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. É uma alegria muito grande estarmos aqui entre corações amigos e entre irmãos para refletirmos acerca de algumas considerações do Evangelho. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali amar o próximo como a si mesmo. Dentro deste capítulo, nós temos um tema que toca a nossa vida diuturnamente. Todos os momentos da nossa vida, nós nos defrontamos com esta situação. Dai a César aquilo que é de César. Para nós fazermos uma contextualização, então Jesus, ele acaba sendo indagado, pelos fariseus ali, sobre se seria justo ou não pagar o tributo a César. E, naturalmente, naquele contexto de Jesus, como no nosso dia a dia, eu profissionalmente sou contadora, e a gente acaba sendo indagado disso todos os momentos. Mas é justo pagar o tributo? Mas o tributo é muito caro? Enfim, e nesta situação aqui de Jesus, na verdade, queria se armar para ele uma armadilha. Por quê? Porque os judeus detestavam, achavam um ultraje o estrangeiro vir para sua terra e impor um imposto e ele ter que pagar, portanto, na sua pátria, na sua terra, um imposto para um estrangeiro. Então aquilo para eles era algo mexia tanto com as suas estruturas emocionais, que eles acabam levando essa questão para o aspecto religioso. E então, quando vão testar Jesus, ali no fundo havia uma armadilha. Por quê? Se Jesus dissesse que não era justo, então a autoridade romana viria, questioná-lo, poderia até ser preso, etc. E se ele dissesse então que era justo, ele iria contra os próprios habitantes daquele local. Mas Jesus, nosso mestre por excelência, que conhece a cada uma das suas ovelhas pelo nome, sabe daquilo que passa pelo nosso coração, o que ele faz? Ele nos propõe, para aqueles que o questionavam, mas na verdade as suas palavras ecoam por toda a imortalidade das nossas almas, nos propondo algo muito interessante, que não era só dizer se era justo ou se era injusto, até porque Jesus não estava aqui para dizer isso. Mas Jesus teve como objetivo propor um princípio que está dentro desta máxima de dar a César aquilo que é de César e a Deus aquilo que é de Deus. Então nós propomos na manhã de hoje refletir que princípio que é esse. Iremos fazer uma reflexão a partir da individualidade, da família, da coletividade, da espiritualidade para cá. E por fim, faremos também uma análise desse princípio, pensando na prática, no nosso dia a dia, e quem nos ajuda bastante com isso é o Emmanuel. Bom, se nós formos no Google e fizermos uma pesquisa simples, quantas normas tem no Brasil? Eu fiz isso ontem à noite, porque eu acredito que isso mude todos os dias, Ontem à noite nós tínhamos 4.960.610 normas, pensando em leis, decretos, medidas provisórias, leis complementares, etc, etc, etc. Para quem vive neste mundo jurídico e contábil que eu trabalho, a única vantagem de tudo isso é que eu sempre brinco, que metade do céu há de ser para os advogados e metade há de ser para os contadores. Então, como eu me formei nas tuas áreas, eu estou bem tranquila, porque eu falei, meu Deus do céu. Então, vejamos, se a gente pega as leis, nós estamos diante de uma infinidade de
artigos, de incisos, de alíneas, quando nós transportamos isso para as questões morais, como que Jesus iria vir aqui trazer códigos, no sentido, embora ele trouxe um código de moral universal, que nos fala a introdução do Evangelho, mas como é que Jesus iria, então, em 3 anos de messianato, trazer todos os aspectos da vida? Isso seria inviável. Até porque aquilo, o costume daquela época, a vida daquela época é completamente diferente da nossa vida de hoje. Porém, o princípio é o mesmo. Então, quando nós pegamos as parábolas, né, essas historietas com um fundo moral, a gente vai dizer assim, nossa, mas Jesus falava da cabra, falava da moedinha, falava disso, falava daquilo, que às vezes até no nosso dia a dia a gente nem lida com essas figuras, né, materiais. Entretanto, o princípio que Jesus está trazendo é o mesmo. Vale para quem vive até hoje naquela região, às vezes nas montanhas, numa região ali de cuidando de cabras e de ovelhas, como vale para aquela pessoa que mora no prédio mais tecnológico, né, nas grandes metrópoles que nós temos no mundo. O princípio é o mesmo. Então, seria inviável a gente imaginar que nós vamos ter condições de pegar todas essas normas que existem, interiorizá-las e dizer, meu Deus, e não quer dizer que nós não tenhamos que saber a lei, né? É um dos artigos, inclusive, da lei de introdução ao Código Civil. Ninguém pode dizer que não cumpriu a lei por desconhecimento dela, porque parte-se do pressuposto que a lei você tem que saber. Então, exemplo, eu vou tirar a minha carteira de motorista. O que a gente pressupõe depois que nós estamos na rua, quer seja como motorista, quer seja como transeuntes, que todo mundo que está em cima, que está à frente de um carro, conhece a lei. Já ouviu falar dela. Tem noção do que é uma preferencial, o que é uma faixa de pedestre, o que é um limite de velocidade. Algo que hoje, e às vezes eu fico me questionando se foi excluído da lei, né? O buzinar na frente de hospitais, para quem já teve a oportunidade de passar a noite no hospital com familiares, eu falo, nossa, será que esse artigo foi excluído da lei? Porque não se tem mais diferença, né? Não tem mais esse respeito com estes locais. Mas pressupõe que todo mundo que tem a sua habilitação conheça a legislação de trânsito. Então, o que Jesus fez? Ao responder-nos, ele trouxe um princípio. E antes da gente ir falar do princípio, eu acho muito interessante quando a gente tem os grupos de estudo na casa espírita, porque às vezes a gente fala assim para a pessoa que está chegando, ou para aquele que às vezes veio de um outro local, né, de uma outra, que já tem algum conhecimento espírita, a gente fala assim, olha, então nós vamos ter um grupo de iniciantes que vai começar, vai se estudar os princípios. E a gente percebe assim, de certa forma, aquela frustração, princípios. Mas eu já sei tudo. E aí eu fico me perguntando, né? Nossa, mas Nidivaldo sabe tudo? E a pessoa que chega ali, porque o princípio é a base, meus irmãos. É a base. Quando nós vamos estudar qualquer área do conhecimento, as primeiras matérias, aquele primeiro ano que os alunos detestam, né? Mas eu vim estudar direito, eu tenho que estudar filosofia. Mas eu vim estudar matemática. Por quê? Porque assim como a construção de uma casa, nós precisamos de fundamentos, precisamos de base para construir qualquer edifício ali. Na questão de conhecimento, não é diferente. Se eu não entendo o princípio, eu não entendo tudo o que é colocado em cima daquele pilar. Então, quando nós falamos de doutrina espírita, assim como a área da ciência, não é diferente. Eu preciso entender os princípios que a doutrina espírita me traz. Então, se alguém um dia nos convidar, olha, vamos começar com um grupo de princípio, que ótimo! É esse que eu preciso conhecer. Porque quando a doutrina espírita me diz, um dos princípios, Deus, a existência de um Deus,
A existência de um Deus bom e justo com todas aquelas características que as obras básicas trazem para nós. É um princípio muito importante para a minha vida. Porque na hora que eu estiver sendo testada, eu tenho que lembrar que Deus é bom e justo. Na hora que eu estiver passando por uma enfermidade ou um familiar, eu tenho que lembrar que Ele é soberanamente bom e justo. Na hora que a água passa e leva toda a minha casa, eu tenho que me lembrar que Deus continua sendo bom e justo. Na hora que me chega uma ótima promoção, que eu vou ganhar muito bem, eu preciso continuar me lembrando que Deus é bom e justo. Não é só para coisa difícil, para o desafio, também para o desafio bom. Porque às vezes chega aquele desafio muito bom materialmente. E é onde que moralmente eu me perco. Então, todos esses princípios da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, um princípio básico, mas que às vezes quando tem um familiar nosso que começa a ouvir, começa a ver, a gente se desespera. Meu Deus, tem uma comunicabilidade de efeitos dentro da minha casa. Bom, mas comunicabilidade é um princípio básico da doutrina espírita. Por que nós estamos espantados? Porque se o espírita estiver espantado com o fenômeno, como é que vai ser quem não conhece? Então vejamos como os princípios básicos, eles são muito importantes para nós. Então vamos ver que princípio foi esse que Jesus nos trouxe nesta proposta. Há nela um princípio geral. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena, no princípio, todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação, procrastinação, adiamento, jogar para amanhã aquilo que eu tinha condições de fazer hoje. De seus interesses. Prescreve o respeito ao direito de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres, uma palavra que infelizmente anda meio morta no nosso dicionário. Todo mundo sabe os seus direitos, mas nós não podemos esquecer que para cada direito há um dever. Na mesma intensidade, no mesmo tamanho e na mesma importância daquele direito. Eu tenho direito a ouvir música. Eu tenho. A Constituição me garante isso. Mas o meu direito de ouvir música é do mesmo tamanho do direito que o meu vizinho tem ao silêncio. Não é mais e nem menos. E às vezes a gente se esquece disso. Eu tenho o direito de pegar o meu carro e sair pelas estradas de Londrina. Ótimo, eu tenho esse direito. Alguém morreu para defender o meu direito de liberdade de ir e de vir. Mas o direito do pedestre é tão igual e tão importante e tão real quanto o meu direito de pegar o meu carro e sair pelas ruas de Londrina. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Então eu pergunto, este princípio mudou da época de Jesus? Não, ele não mudou. Ele continua valendo. Mas e daqui 500 anos, quando nós não estivermos aqui dessa forma que nós conhecemos, ele vai continuar valendo? Ele vai continuar valendo. Mas e lá no planeta Marte? Ele também continua valendo. E para quem está acabando de reencarnar nesse momento? Ele continua valendo. Mas e para quem está se despedindo do planeta Terra e voltando à pátria espiritual? O princípio é o mesmo. E é por este princípio que Jesus, então, mostrou aquela moeda para nos dizer: dê a cada um conforme o seu direito. Faça a cada um conforme você gostaria que te fosse feito.
Porque não existe melhor medida, meus irmãos, do que a nossa. Neste sentido, né? Não a nossa na questão egoística do meu interesse particular, não é neste sentido. Mas a primeira pessoa, a pessoa que eu mais amo no mundo, tem que partir do pressuposto que seja eu. Porque se eu não me amo, não me respeito, não quero o melhor para mim, é impossível querer o melhor para alguém. É inviável e propor um relacionamento de que natureza seja fraternal, seja sentimental, seja de família, seja profissional. Porque para amar alguém eu preciso me amar. Para querer o bem, todo o bem para alguém, eu preciso querer para mim primeiro. Para respeitar os direitos dos outros, eu preciso me respeitar, essa individualidade, este corpo. Porque a vida não foi criada por mim. O corpo não foi criado, não foi eu que criei. São instrumentos que Deus me deu para que eu possa chegar à perfeição. Então, se eu não sou capaz de respeitar o meu corpo, como é que eu vou respeitar o corpo de alguém? Se eu não entendo que a minha dor é difícil, como é que eu vou me colocar no lugar do outro para entender que também dói para o outro? E não é por outro motivo que o Livro dos Espíritos, quando fala desse grande entrave para o progresso, ele vem nos falar do egoísmo, do orgulho e do interesse material. O interesse material ainda é muito complicado para nós. Porque somos um ser espiritual numa experiência material e não o contrário. Mas infelizmente a gente percebe que nós fazemos tudo para defender a matéria. E fazemos muito pouco para defender aquilo que vai subsistir, aquilo que vai permanecer, que é o nosso espírito. Dentro, portanto, dessa proposta de individualidade, família e coletividade, no livro Obras Póstumas, nós vamos encontrar, dentro do capítulo de As Expiações Coletivas, uma mensagem de Clélia Duplantier, que ela vem nos falar sobre, então, as expiações coletivas, mas ela vem nesta linha que nós estamos propondo aqui, de analisar este respeito a mim, a família e a coletividade. Porque este princípio, como nós vimos aqui, ele vai se adequar em todas essas dimensões. É aquela luva que se encaixa. Portanto, este princípio de não querer fazer para o outro o que eu não quero que me faça, ou a outro giro, de fazer ao outro o que eu quero receber. Ele vale nesse âmbito pessoal, familiar e coletivo. E ela, quando analisa a questão das provações coletivas, ela vai nos falar sobre também fazer essa abordagem e, além disso, este princípio, já que essa segunda parte nós estamos propondo uma análise da espiritualidade para conosco, como é a visão, como nós atraímos enquanto individualidade, grupo familiar e coletividade, a influência espiritual. Qual é o critério? Como é que os espíritos se afinizam conosco quando nós não respeitamos, estes princípios, ou quando nós efetivamente o colocamos como uma bandeira a ser defendida na nossa existência? Então aqui diz assim: todas as leis que regem o universo, sejam físicas ou morais, materiais ou intelectuais, foram descobertas, o que partimos do pressuposto que elas já existiam. O homem está descobrindo algo que já foi criado por Deus. Estudadas, compreendidas, partindo-se do estudo da individualidade e do da família, para o de todo o conjunto. Então, todas essas leis, em qualquer âmbito, ela parte da análise do indivíduo, da família e da coletividade, generalizando-se gradualmente e comprovando-se-lhes
a universalidade dos resultados. Poderíamos fazer uma analogia com aquilo que Immanuel Kant chamou do imperativo categórico. Então, o que significa isso? Eu estou em dúvida se devo ou não ter o comportamento X ou Y. Então, eu vou fazer a seguinte pergunta. Isso que eu quero fazer, se todo mundo fizer, vai ser bom? Vai ser ótimo. Ok, pode fazer. Não vai ser legal. Não faça. Vamos exemplificar. Pega o carro e o limite de velocidade aqui nessa rua, digamos que seja 40 km por hora. Mas eu estou muito feliz. Nossa, hoje eu quero extravasar. E aí eu pego meu carro e eu ando aqui a 180. Se todo mundo fizer isso, como ficaria o trânsito em Londrina? Se todo mundo andasse a 180 km por hora, como seria? Como seria para aquele idoso que precisa andar, né? Está ali com o seu andador, com a sua muleta, que já correu muito, que já resolveu muita coisa na vida, mas hoje as pernas estão mais lentas e deveríamos fazer uma reverência a essas pessoas, né? Porque a gente não faz, nós não temos paciência. Mas de novo, mãe, você está repetindo isso de novo, você está falando isso de novo, eu já te expliquei, já te falei. E aí tem aquele videozinho, né, no YouTube, do menininho perguntando pro pai ou pro avô, o que é isso? Ah, é um passarinho, é um passarinho. E ele já repetiu 1.200 vezes, a criança está perguntando. Quando nós trocamos os papéis, nós esquecemos. Que nós perguntamos o que era aquilo, o que era aquele passarinho 200.000 vezes, né? E aí a gente quer, principalmente na questão tecnológica, né? Deixa um idoso perguntar para o mais jovem, como é que faz isso aqui? Meu Deus do céu. Então, mas nós éramos ontem aquela criança que estava nos perguntando o que era aquilo. E o vozinho, a vozinha, o pai, a mãe, a madrinha, o tio, 1000 vezes teve a paciência para dizer, é um passarinho. Então, vejamos, como aquela pessoa vai atravessar a rua com segurança? Não vai. Como é que um motorista de uma ambulância do SAMU vai andar num trânsito com todo mundo nessa velocidade? Como que ele vai salvar uma vida? Então é isso que ele está dizendo. As leis, elas vão sendo estudadas a partir da individualidade e ok, a lei é ótima. Então o princípio é muito bom, vamos generalizando e aí passa a valer para todo mundo. Ela ainda diz assim, 3 caracteres há em todo homem, o do indivíduo, o do ser em si mesmo, e o do membro, do ser em si mesmo, o do membro da família e, finalmente, o do cidadão. Sobre cada uma dessas 3 faces, pode ele ser criminoso e virtuoso. Isto é, pode ser virtuoso como pai de família, ao mesmo tempo que criminoso como cidadão e reciprocamente. Daí as situações especiais que para si cria nas suas sucessivas existências. E vale a pena, né, quem quiser depois em casa continuar lendo o texto. Então, este princípio de fazer o outro aquilo que eu gostaria que fizesse, nós poderemos cumpri-lo num determinado âmbito e descumpri-lo em outro. Eu posso, com a minha família e com os meus, ser uma mãe extremamente zelosa, mas com os filhos dos outros, ser uma carrasca. Posso cuidar muito bem do meu cachorrinho, do meu pet, e machucar o pet dos outros. Posso defender aqui cada centavo da minha família, mas tirar da coletividade. E isso a gente, né, os jornais se encarregam de mostrar para nós todos os dias. Então pode ser que como mãe, não, mas eu fui muito zelosa, Senhor. Eu cumpri todas as minhas obrigações. Então, mas aquela seringa que faltou no hospital, aquele giz que não chegou na escola, aquele pneu que a ambulância não pôde comprar,
Então, se você não tivesse tirado aquele recurso, tudo isso teria suprido. Então, portanto, aquela criança que não foi educada, aquela pessoa que não tinha uma UTI, morreu, portanto, no corredor de um hospital, e aquela outra pessoa que não pôde ser salva por sua responsabilidade. Então, você assumiu esse compromisso. Percebe? Como nós vamos tendo, como o princípio que Jesus nos passa, ele vale para todas essas situações. Pessoal, familiar, coletividade, portanto, nos analisando como cidadãos. No Livro dos Espíritos, na questão 521, este é o capítulo que trata da intervenção dos espíritos e especificamente sobre os anjos da guarda. Muito interessante, são muitas questões que tratam sobre os anjos da guarda e vale a pena a gente dar uma lida num belo domingo de carnaval, né? Quem estiver meio chateado, não tem nada para fazer, leia aqui sobre o anjo da guarda. Mas na última questão, Kardec vai questionar sobre o auxílio de certos espíritos, ele vai perguntar sobre as artes. Porém, a nota que vem a esta pergunta, ela dá uma nota de uma explicação geral e eu gostaria aqui de compartilhar com os irmãos. Então vai dizer assim: também modernamente as artes, as diferentes indústrias da cidade, os países têm os seus patronos, que mais não são do que espíritos superiores sob várias designações, né? De acordo naturalmente com o segmento religioso. Sabemos que quem cuida do Brasil é Ismael, graças a Deus, né? Mas com certeza Ismael tem a sua equipe, dividida entre os estados, dividida entre regiões, não sei, dividida entre as cidades têm os seus setores, porque vejamos, meus irmãos, em qualquer área da saúde, da educação, vamos falar dessas que elas são mais fáceis, né, para a gente fazer essa analogia. Se existem as divisões administrativas para que efetivamente alguém possa ser tratado e educado, né, instruído, por que no mundo espiritual seria desorganizado? Não é aqui que é uma cópia imperfeita do que é lá? Então eu penso que que Ismael conta com uma equipe, né, aquela equipe que qualquer presidente de URI, qualquer presidente de centro sonha, né, com pessoas efetivamente comprometidas. Às vezes não necessariamente o trabalhador mais qualificado, porque às vezes tem muita gente qualificada que não quer comprometimento, que não está disponível para nada e nem hora alguma. Mas com aquele trabalhador, eu sempre disse assim, que aquele trabalhador que chega para qualquer tarefa e diz, esse filho é meu, pode abraçar essa pessoa e não deixa ela sair da casa espírita. Não, eu não sei, mas eu vou aprender, investe nessa pessoa. Porque essa pessoa tem futuro dentro da casa. Porque falta realmente pessoas comprometidas naquele dia, naquele horário. Chova ou faça sol, você pode contar com ela ali. Não só nós, né? Os espíritos podem contar com ela ali, que ela estará fazendo aquela tarefa. Então, vejamos, todas essas instituições têm os seus patronos. E ele prossegue. Em suma, depois de aqui uma explicação, que não dá para ler tudo, esses agregados de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos bem assistidos e influenciados, de acordo com a natureza dos sentimentos dominantes entre os elementos de que os compõem. Diga-me o que tu sentes, diga-me o que tu pensas, e eu te direi quem é o seu patrono. Né? Mais ou menos assim. Nos povos, determinam a atração dos espíritos os costumes, os hábitos e o caráter dominante. E o ponto aonde eu quero chegar. E as leis. As leis, sobretudo, porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis. Confesso que quando eu li isso, eu fiquei um pouco, não exatamente triste, porque, acreditem, as nossas leis não são ruins. Existem algumas que são absurdas, né? Se vocês forem lá e digitarem assim, leis absurdas, vocês vão
né? Dá um bom rol ali para se divertir. Mas nós temos leis que são copiadas no mundo. Então nós temos leis muito boas. O que falta? Efetividade. E efetividade, ou seja, a lei efetivamente ser aplicada, depende de um agente humano. Depende de nós. Por que às vezes em outro país a gente fala, mas lá a lei funciona, mas o princípio é o mesmo daqui. A lei podemos dizer que é a mesma. Por que lá funciona? Porque tem efetividade. E por que tem efetividade? Porque as pessoas já entenderam que a lei é importante. Que ela não pode ser só um pedaço de papel. Porque se ela é só um pedaço de papel, como disse um escritor, Ferdinand de La Salle, ele vai dizer assim, se ela é só um pedaço de papel, ela não vale nada. E a gente vê esse tipo de problema, às vezes, na casa espírita, né? Mas o estatuto diz isso. Mas essas pessoas nem sabem o que é o estatuto, nunca conheceram. Olha, mas pelo regimento interno, essa conduta não pode. Mas quem escreveu esse regimento interno? Para que ele serve? Se eu não sei para que ele serve, então o que vale aquele pedaço de papel? Não vale nada. Mas quando eu entender que um grupo de pessoas deixou os seus interesses particulares e um dia se reuniu num domingo, à noite, com sono, com fome, cansado, e foi discutir como seria um bom funcionamento de uma casa espírita se fosse este preceito ou aquele preceito observado, nós passaríamos a olhar com outros olhos. Então vejamos que os bons espíritos, nós os faremos mais companheiros nossos, né? Mais do que eles já são, porque sem dúvida nenhuma acreditam na humanidade, na medida em que as nossas leis forem mais justas. E o que é uma lei justa? É uma lei que está prescrevendo este princípio ensinado por Jesus. A dar a cada um de acordo com aquilo que é o seu direito. Então, por exemplo, se eu tenho uma lei que dá uma preferência em um banco, por exemplo, a uma mulher grávida, a um idoso, a uma pessoa portadora de uma necessidade especial, meus irmãos, isso não é privilégio. Isso é desigualar para que eu possa igualar lá na frente. Quando a lei me permite, por exemplo, que aqui na frente da casa espírita pudesse ter uma vaga para um cadeirante, não é privilégio. É que justamente por eu poder me locomover, eu posso parar o meu carro lá na outra quadra. Mas será que para ele não vai ser mais difícil? Mas o que nós fazemos com as vagas de cadeirantes? Não sei como é aqui em Londrina. Acho que em Londrina o pessoal é mais evoluído. Porque lá em Apucarana, só um minutinho. E a pessoa, você olha aquilo, fala, meu Deus do céu. Como que a gente faz? Essa pessoa não entendeu nada, não entendeu o princípio, 2000 anos. E graças a Deus existe a reencarnação, né? Porque precisa voltar e voltar, e voltar, e voltar. Para a gente entender. Fazer o outro o que eu gostaria que o outro me fizesse. Mas sobre esta questão do cadeirante, certa vez conversando com uma colega apontadora, ela estava me falando assim, o filho dela sofreu um acidente e tornou-se cadeirante. E ela falava assim, sabe, Tânia, a gente não imagina a lição que a vida vai nos dar. Porque é um mundo à parte que até então eu nunca havia pensado. Mas quando meu filho se tornou cadeirante, eu passei a ver como os direitos dos cadeirantes são desrespeitados diuturnamente por pessoas que não têm nenhum problema físico e que poderiam tranquilamente dar mais uma volta, parar 5 quadras se fosse possível, mas para respeitar aquela vaga. Mas a gente pode dizer assim, mas ninguém está vendo. Não tem câmera filmando, não vai passar o guarda, não vou ser multado. Mas tem uma lei sensível que eu aciono pelo meu pensamento.
E é por isso que tem toda a lógica quando Jesus falou do pecado por adultério, senão não teria sentido a fala dele. Só pensei, atingi a lei. Não falei, não verbalizei. Ninguém aqui da casa nem viu que eu fiz aquilo. Mas a lei foi atingida. Porque é como eu olhasse para a vaga e dissesse assim, tô nem aí, vou parar aqui mesmo, estou com pressa, meu interesse é em primeiro lugar. Percebe? É isso que ele está dizendo aqui para nós. Que os espíritos vão nos ligar, a espiritualidade superior, quanto mais aquela sociedade prima pela defesa dos direitos, pela igualdade, pelos princípios de justiça, de igualdade, de fraternidade, mais acesso, mais trombando entre espíritos superiores a gente vai estar. Vale a pena continuar lendo a nota, né? A nota é muito elucidativa nesse sentido. E para nós caminharmos para o final, Emmanuel, aqui no livro Pão Nosso, ele traz 3 mensagens que, de certa forma, auxiliam-nos a analisar esta postura, então, nossa em relação a César e em relação aos direitos do nosso semelhante. A primeira delas é a número 30, que se intitula Convenções. Então, Emmanuel fará uma análise na seguinte passagem registrada por Marcos. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E ele vai dizer assim, quais certos encarregados de serviços públicos que adiam indefinidamente determinadas providências de interesses coletivos, em virtude da ausência de um selo minúsculo. Pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Conta-nos Chico Xavier que se manifestou um espírito num dado momento para ele, que se eu não estou enganada, se chamava Susana, mas não vou afirmar porque realmente agora eu não me recordo. E ela era uma funcionária pública. E ela vai se encontrar numa região, assim, ela vai numa situação excelente na espiritualidade, extremamente feliz. E aí Chico vai contar a história dessa irmã, né? Que, portanto, trabalhava em um órgão público e era extremamente prestativa. E aí todo mundo falava, quando ela atendia, Deus abençoe, minha irmã, Deus abençoe, muito obrigada. E ela, quando desencarna, leva toda essa carga de bênçãos para a sua vida. Mas há outras pessoas, então assim, tem aquelas que são pontes e tem aquelas que são portas. Que tipo de pessoa nós somos na nossa vida, no nosso trabalho? Seja ele, Emmanuel está falando do funcionário público, mas também nas nossas empresas particulares onde nós trabalhamos. Nós somos aquele que compramos o problema realmente da outra pessoa no sentido, vem aqui, eu vou te ajudar a resolver? Ou nós somos aqueles que por selos minúsculos, deixa para sexta-feira à tarde, deixa para segunda-feira. Mas é a vida da pessoa que está ali, meu Deus do céu. É o exame que ela precisa, é o processo da vida dela. É a resposta que ela está esperando há meses. E nós, deixando de nos conectar com a esfera superior, não cumprimos o nosso trabalho. E vamos responder por isso. Porque eu estou trazendo para mim um problema que necessariamente não seria meu. E eu aqui na minha fala já estou considerando a lei de causa e efeito, o que cada um tem que passar, o que cada um não tem. Estou trazendo a proposta do dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, no sentido de dar ao próximo aquilo que é direito dele. E aí, e ele ainda vai dizer assim, né? São tabelas para a classificação dos esforços de cada um, tábuas que designam o tempo adequado a esse ou aquele mistério, aquele trabalho, né? Todavia, transformá-la em preceito, né? Assim, destemido ou em um obstáculo intransponível, constitui grave dano à tranquilidade comum. E eu me lembrei
peguei, até fui fazer uma pesquisa, porque me lembrava do fato, mas não me lembrava do ano. Isso foi em 2008. Olha o que aconteceu quando a gente fica presa a muitas tabelinhas, né? Em 2008, nós tivemos um grave problema na União Europeia, que se intitulou a crise dos pepinos, né? Por quê? Porque na União Europeia, eles colocaram, quando criaram um bloco, uma série de determinações, de regras, etc., aonde as frutas e legumes, elas eram comercializadas levando-se em considerações os milímetros e os ângulos de curvatura. Então, se o pepino não tivesse exatamente naquele ângulo de curvatura, ele ia para o lixo, porque ele não poderia ser comercializado. E é isso que o Emmanuel está dizendo. Lá, né? Desde aquela década para nós. As tabelas são importantes, as normas são importantes. Jamais eu poderia aqui usar da tribuna, né? Eu que vivo, enfim, assim, trabalho com leis todos os dias, dizer que as leis não são importantes, que a burocracia não é importante na medida em que ela deixa as questões objetivas, os critérios, melhor dizendo, objetivos. Para que justamente, não é porque ela é amiga do rei, eu faço para ela. Não, olha, o critério é esse, quem se adequar ao critério será atendido. Então não é de tudo ruim. Mas nós criamos tantas questões que aí é isso que Marcos vai registrar. Olha, mas o sábado foi feito para o homem foi feito para o sábado? A norma foi feita para me atender ou eu fui feita para ficar eternamente atendendo a norma? É isso que a gente precisa avaliar. E aí, existem iniciativas no Brasil muito bacanas, inclusive no meio judiciário, de juízes, de promotores que inovam. Não, mas olha, se eu fizer dessa forma, eu não estou descumprindo a lei e eu acelero esse processo, eu acelero essa instrumentalização aqui. Por quê? Porque lá na ponta tem um ser humano que precisa do resultado do meu trabalho. Mas não só, como dissemos, na esfera pública, mas também na esfera particular. Uma outra mensagem é a mensagem 57, perante Jesus. Lindíssima essa mensagem, vale a pena ser lida na íntegra, né? Aonde Emmanuel vai analisar uma fala de Paulo, que diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não como aos homens. Então, o que Emmanuel fala nessa mensagem? Ele faz a seguinte indagação: para quem você trabalhou no século? E aí alguém poderia responder assim: eu trabalhei para mim, para eu comprar meu carro, eu trabalhei para minha família, eu trabalhei pelo meu país, eu trabalhei pela minha empresa que é multinacional. Enfim, nós teremos, cada um de nós, N objetivos, né? Para dizer para quem que a gente trabalhou. Mas ele propõe o seguinte raciocínio: abaixo, né? Se eu tirar a mim mesma, se eu tirar a família, se eu tirar a empresa, se eu tirar tudo isso, o que sobra? Para quem de fato eu trabalhei? Para quem de fato são os frutos do meu trabalho? E ele vai concluir na mensagem que é para Jesus. Então, quando eu saio da minha casa todos os dias, chego no escritório, ligo o meu computador e vou atender os meus clientes, no fundo eu não estou trabalhando exatamente para eles. Eu estou atendendo os seus interesses para que dos seus interesses a gente possa encontrar uma harmonia, atender as questões de César, mas que no fundo essa harmonia resulte em uma vida melhor para ele. Então, no fundo, eu estou atendendo a quem? Estou atendendo uma vida. A lei de equilíbrio, a lei de justiça, de fraternidade, de igualdade. É para eles que eu estou trabalhando. O meu cliente me remunera por isso. Mas ele nem imagina que eu nem estou trabalhando para ele, no fundo, né? Estou trabalhando para Jesus. Para que o mundo seja um mundo melhor. Para que o mundo seja mais justo. Para que as pessoas efetivamente tenham acesso aos direitos que são garantidos pela Constituição. Para esses que eu estou trabalhando. Para que aquela pessoa que sai todo dia da sua casa e chega lá no chão de fábrica, que vai operar aquela máquina,
que eu talvez nunca vá saber quem é, mas que no final do dia ele produziu N pacotes de macarrão e que eu vou consumir, que eu vou ao mercado, que eu compro, que eu cozinho e que eu faço uma refeição maravilhosa com a minha família, está trabalhando para Jesus. E assim sucessivamente, para aquele lavrador que levanta e vai lá e acredita, porque não pode ter alguém que acredite mais na vida do que o agricultor. Eu digo para o Senhor, porque eu sou apaixonada por feira. Eu frequento feira desde a minha infância. Minha filha sabe, né? Sábado de manhã, onde que a mãe tá? Tô na feira. Ai, meu Deus, ali eu tô em casa, ali é colo de mãe. Converso com o feirante, aprendo uma receita, aprendo, o que é isso que eu nunca vi? E ali todo sábado eu descubro uma coisa nova que Deus criou e que eu ainda não conheço. Que tempero novo que é esse? Que verdura que é essa? Como é que come isso? Então, essa pessoa que levanta todo dia e que vai lá e que acredita, e que planta, e que reza, e que olha para o céu, que espera o sol, que espera a chuva, que espera o vento, está trabalhando para Jesus. Doando para a vida, para que a vida possa doar para cada um de nós. E para finalizarmos, na mensagem 102, Emmanuel a intitulou Nós e César. Então ele diz que maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. E aqui, quando eu li, eu me lembrei da questão do Livro dos Espíritos. Quando Kardec está tratando da questão da economia, e que ele vai dizer numa nota que a educação é a arte de formar caracteres. Que a escola, Emmanuel, quando comenta esta questão lá no livro Consolador, Emmanuel vai dizer, a escola instrui, mas só o lar é que faz o homem de bem. Só o lar é que educa, só o lar é que edifica. A escola vai dar a instrução. Portanto, para ser pai e mãe, não precisa saber português e matemática. Se eu souber, ótimo, vou ajudar mais o meu filho. Mas para ser pai e mãe, nós precisamos de outros valores. Somado com a instrução, ótimo. Porque eu tive uma mãe analfabeta, de pai, mãe e parteiro. Mas os valores que a minha mãe passou e passa até hoje, porque até hoje eu levo bronca dela, são os mesmos, nunca mudou. Está pensando que ela dá mole para os filhos, porque não dá não. Ela é desse tamanho. Mas mexe com aquela baiana para os senhores verem o que acontece. O que a baiana tem? Os valores são os mesmos. Porque ela frequentou até a 2ª série primária numa escola rural lá na Bahia. A minha mãe tem 88 anos. Então, vocês imaginam que escola foi essa. Mas os valores da minha mãe nunca mudaram. Foram os mesmos que ela educou todos os filhos e que continua educando até hoje. Ah, sim, se ela soubesse português, matemática, inglês, francês, ótimo, mas ela não sabe. Nem por isso a impediu de ser a mulher e a mãe que ela é até hoje. Então é isso que Emmanuel está dizendo. A educação é que vai produzir bons homens. E esses bons homens nós teremos bons profissionais. Bons estadistas, ótimos vereadores, excelentes prefeitos, médicos comprometidos, advogados comprometidos também, e assim sucessivamente. E ele vai dizer, há decretos iníquos? E há mesmo? Há leis que a gente quando lê fala, meu Deus, essa lei tinha endereço certo, né? Era para atender alguém, porque ela é absurda na sua aplicação, mas resolve o problema de alguém. Então ele vai dizer, recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Como o esquecimento do passado não nos proporciona essa lembrança, se pretendes viver retamente, não dê a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Façamos por essa pátria, façamos pela terra do Evangelho,
que acolheu-nos a todos, que muitos de nós viemos de outros países, porque lá nós já tínhamos reencarnado tantas vezes e falido tantas vezes. E Deus então dizia, meus filhos, vai ali para a terra do cruzeiro, onde vocês vão poder recomeçar. Para que a gente realmente, amando esta pátria, trabalhando e fazendo o nosso melhor por ela, né? Possamos, como nos fala a canção do exílio, né? Essa saudade que ele tinha por aqui. Aonde a sua terra tem palmeiras, aonde canta o sabiá. E as aves que ali gorjeiam, como lá. Então, meus irmãos, demos a César o que é de César. Demos a Deus aquilo que é de Deus. Demos ao nosso próximo aquilo que é de direito. E com isso nós estaremos trazendo para as nossas vidas a paz que todos nós almejamos. Muito obrigada pela atenção. Agradecemos os nossos irmãos que nos assistem, né, de forma virtual. Desejamos a todos um excelente dia. Muito obrigada.